Convido você para sentar confortavelmente no sofá para que possamos comentar sobre o grande pecado capital que surge do útero da arrogância. O não ter o discernimento para entender ter chegado a hora de hastear a bandeira branca da rendição. Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defender. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Eu vi na mídia que, na quarta-feira, o eminente ministro Flávio Dino, numa cerimônia no Maranhão, rememorou Hamilton, um dos federalistas, junto com Jay e Madison, e disse da dificuldade que os juristas norte-americanos devem estar. Eu complemento aqui citando Abraham Lincoln, também advogado, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da União dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal. A independência judicial, ela não é um direito do magistrado. A independência judicial, ela constitui um direito fundamental dos cidadãos, que têm o direito a uma tutela judicial efetiva, ao processo e julgamento por um tribunal independente e imparcial, pois não se consegue, em lugar nenhum do mundo, não se consegue conceituar um verdadeiro Estado democrático de direito sem a existência de um poder judiciário autônomo para que exerça sua função de guardião da Constituição e das leis. Isso é um princípio inflexível. A história americana tem um grande personagem, General Custer. Esse homem, sem dúvida alguma, foi o maior responsável pelo extermínio de milhares e milhares de indígenas, os verdadeiros americanos que defendiam as suas terras da invasão dos brancos recém-chegados. Custer comandou exércitos, mas teve a hora dele. Numa batalha onde os índios souberam se articular, o seu regimento foi dizimado. Quando estava numa pequena trincheira, solitário, na presença de 1 ou 2 soldados ainda sobreviventes, mas já cansados e cercado por milhares de indígenas, ele levantou e disse que iria lutar até o final, que não seria derrotado. Bom,
Creio que não precisa explicar qual foi o fim de Custer. No Rio Grande do Sul, o meu estado, existe uma história que comenta sobre a soberba de um gaúcho. Diz que ele foi conhecer o mar, primeira vez que vai até o oceano. Aí, feliz da vida, ali, quando viu aquela imensidão, tirou as botas, tirou a guaiaca e de bombacha e tudo, entrou na água e o repuxo pegou. Pegou e ele foi mar adentro, lutando de todas as formas. Mas quando não tinha mais forças, já tinha usado toda a sua energia e o afogamento se aproximava, ele foi para o fundo, voltou e suas últimas palavras foram: "Cê cuida, riozinho, cê não te bebo todo." Um é história, que virou lenda, o outro é brincadeira. Mas os dois exemplos mostram que o bom estrategista, ele se caracteriza por saber a hora de recuar, a hora de se render, entender que chegou o fim e que a dignidade do guerreiro exija que ele caia em pé. Porque se teimar em tentar resistir, reverter o irreversível, não aceitando a derrota, mantendo aquela empáfia que o caracterizou quando estava no topo da hierarquia, irá destruir toda a imagem construída, pois será derrotado e se auto-humilhando, caindo no ridículo. E hoje, dia 1º de agosto de 2025, a data marcada para ter início a sanção norte-americana que vai prejudicar muito o Brasil, se os responsáveis não entenderem que não podem brigar contra forças infinitamente superiores, se eles entenderem que tudo aquilo que eles tentaram criar no nosso país não deu certo e que hoje eles enfrentam inimigos muito mais fortes, hoje nesse 1º de agosto, divisão de águas, o STF e seus agregados, aquela cúpula de poder que desmoronou, ficou de dar o seu depoimento. O que se esperava? Se esperava dignidade ou silêncio. Poxa, acabou! A derrota está aí. E o que eles fizeram? Eles sentaram no trono e repetiram as mesmas palavras, as mesmas denúncias, as mesmas acusações, os mesmos disparates que os levaram à derrota absoluta, porque ninguém aguenta mais o que eles estão dizendo, porque todo mundo sabe que é mentira. E eles, como Custer, pegaram a última arma restante, uma bandeira de uma ideologia morta, e enfrentaram os exércitos de índios que estavam ali sedentos para vê-los sucumbir. Igual ao gaúcho que desafiou o mar, dizendo que ia beber todo, chamando de riozinho, eles mais uma vez rotularam os seus adversários de inimigos da pátria, de traidores, de pessoas que atentam contra o Estado de Direito democrático, aquele blá blá blá, que todo ditador repete diariamente achando que convence alguém. Olha, eu tô pasmo. Eu tô pasmo ao perceber que até onde pode levar a soberba humana, aquela certeza onipotente de ser superior. Foi deprimente, foi degradante ver membros da Suprema Corte descerem a esse nível. E definitivamente, hoje o STF não precisa que ninguém mais tente destruí-lo, porque eles o fazem com uma força que ninguém mais tem.
O Brasil está virando uma página. Lula que desde jovenzinho sonhou em criar uma União Soviética Sul-Americana, onde ele seria um dos grandes czares, hoje velho, quebrado, decadente, continua sonhando, mas não consegue enxergar a realidade. E aqueles que formaram o seu exército continuam acreditando, pois não têm a humildade de entender que ter chegado a hora de uma rendição honrosa e vão querer lutar até o fim. Luta essa que não mudará nada aos seus destinos, mas que prejudicará a vida de muitos brasileiros. Uma pena, realmente uma pena. Que Deus proteja o Brasil. Eu complemento aqui citando o Abraham Lincoln, também advogado, Abraham Lincoln, 16º presidente dos Estados Unidos, responsável pela manutenção da União dos Estados Unidos e pela proclamação da emancipação, que afirmava: os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. A independência judicial é um desses princípios que não só pode, não só deve, mas também será inflexível e defendido por esse Supremo Tribunal Federal.